bonito pra gravação, né? Vamos lá. Fala galera do YouTube, este é a Oficina Nave, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Mike, fico feliz por estarem aqui assistindo mais uma vez o meu canal aqui no YouTube, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre ciência e sobre alguns termos da ciência, como você deve ter visto aí no título desse vídeo, beleza? Desculpe talvez por umas batidas de martelo ou algum barulho de fundo, porque tá tendo uma obra aqui do lado de casa e tá difícil de gravar, certo? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre hipótese, teoria, leis, tá? Quando temos esses termos aí sendo utilizados no cotidiano de forma incorreta, isso causa uma certa angústia para nós que conhecemos sobre ciência, conhecemos sobre as teorias, conhecemos sobre as leis que existem nesse planeta, né? E aí a pessoa vem dizer que é só uma teoria, né? Então a gente não é bem assim, gente, não é só uma teoria. São coisas que realmente importantes que devemos saber e não ficar julgando aí algumas teorias e algumas leis dizendo que elas são meras falácias aí do cotidiano, beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos falar aí um pouquinho sobre hipótese, tá? O que são as hipóteses? Hipóteses nada mais são do que ideias que tentam explicar um fato observável, uma situação que ocorre no dia a dia. Apenas uma possível explicação para algum fenômeno que ocorre na natureza, tá? Pode ser natural, pode ser artificial. Por exemplo, né? Vamos a um exemplo. Se vemos algo acontecer, sempre tentamos explicar aquele fenômeno, não importa o que esteja acontecendo. Pode ser no jogo de futebol, pode ser em casa fazendo um café, por exemplo, ou pode ser vendo uma galinha pondo ovo, por exemplo. Se vemos uma galinha pondo ovo, vou usar esse exemplo. Será que todas as galinhas, vejam, é uma interrogação. Será que todas as galinhas colocam ovos? Então, aí eu vou lá no galinheiro e vejo que várias galinhas estão colocando ovo, certo? Então, eu já formulei a hipótese. Todas as galinhas colocam ovos, né? Essa hipótese foi criada, né? Então, eu já tenho certeza que todas as galinhas põem ovos. Mas será que é assim mesmo? Isso é válido, essa certeza que eu tenho só porque eu vi 15 ou 20 galinhas colocando ovos? Ah, mosca. A hipótese dentro do método científico, dentro da ciência, ela precisa ser comprovada. Então vão ser feitos vários experimentos científicos, vários cientistas vão experimentar essa hipótese, né? Ou seja, vão observar vários tipos de galinhas, vão observar várias galinhas pelo mundo inteiro e verificar se todas elas, né, ou pelo menos a maioria delas, realmente colocam ovos. E aí eu tenho uma hipótese válida, então eu tenho uma explicação para um determinado fenômeno, uma explicação razoável para um determinado fenômeno que aconteceu na natureza ou no dia a dia. E aí ela é válida, dentro da ciência ela é válida, certo? Tá? Então isso é uma hipótese. E agora vamos para a teoria. A teoria, eu acredito que seja o termo que mais sofre com o desentendimento ou a desinformação dos populares, né, que não vivem aí no mundo científico. Isso causa, na verdade, uma certa angústia para nós, professores de ciência, nós, divulgadores da ciência. Meu Deus do céu, mosca hoje está demais. Voltando. Então causa uma certa angústia para nós, divulgadores da ciência, porque muitas pessoas acabam dizendo que é só uma teoria, né? Seja lá a teoria da expansão do universo, o Big Bang, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução dos seres vivos. Falam assim, é só uma teoria. E ainda no final ainda falam, nada foi comprovado, isso não foi comprovado. Cara, isso dá um desânimo bem grande, sabe por quê? Porque não é só uma teoria. Na verdade, a teoria nada mais é do que uma hipótese, tá? Não lembra da hipótese? E a teoria nada mais é do que uma hipótese que passou por um processo de verificação de suas previsões. Ou seja, aquela hipótese ela passou por várias verificações, não só aquelas experimentações científicas, mas foram colocadas várias hipóteses semelhantes, né, àquela inicial para verificar se realmente aquilo acontece, para verificar se aquilo é verdade. Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos voltar então à galinha. Por exemplo, se a galinha é uma ave, então todas as aves colocam ovos. Por exemplo, a águia é uma ave, também é uma ave, então ela coloca ovo. Então a teoria é essa, que todas as aves colocam ovo, não importa o tipo de ave. Pode ser galinha, avestruz, águia, né? Pode ser um bem-te-vi, um beija-flor, todas elas são aves. Então comprovo tudo isso, né? Eu faço os experimentos científicos, faço as observações e verifico que tudo está certo. Todas as aves realmente colocam ovos. Então isso forma uma teoria válida, tá bom? Isso é uma teoria. Teoria nada mais é do que o mais alto grau de confirmação de algumas hipóteses e alguns fatos científicos. Então eu tenho muita confirmação. Então não diga mais
quando você for falar sobre a teoria da evolução, quando você for falar da teoria do Big Bang, nunca mais fale que é apenas uma teoria. Na verdade, isso foi confirmado. E aí eu tenho uma teoria que nada mais é do que uma explicação detalhada de um fenômeno. A teoria é uma explicação detalhada. Então, eu tenho hipótese que é uma explicação, né, que é uma explicação corriqueira, uma razoável, uma explicação vaga, por exemplo, todas as galinhas põem ovos, e aí eu tenho uma teoria que todas as aves colocam ovos e o porquê que elas colocam, né? Então, vou pesquisar também o porquê que as aves colocam ovos. Então, qual é o fenômeno ou qual é a estrutura do corpo que facilita esse tipo de atividade das aves, tá bom? Então a teoria é exatamente isso, beleza? E agora vamos falar sobre a lei. A lei nada mais é do que uma previsão de um certo fenômeno, né? Ou seja, voltando para a galinha, após várias confirmações da teoria que as aves colocam ovos, podemos dizer então que, se ela se tornar uma lei, podemos dizer então que todas as aves que vão vir no futuro, elas vão colocar ovos. Isso se torna uma teoria, ou seja, uma previsão futura. Eu sei que não vai dar errado, certo? É igual o que acontece com as leis as leis de Newton, tá? Na matemática, na física. Então isso é uma lei, a gente sabe que isso vai sempre dar certo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado dessa explicação e eu espero que nunca mais usem a frase "é só uma teoria" e nunca foi comprovada, tá bom? E nunca foi testada. Obrigado, até mais, abraço e fui!